Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bimestre, isso mesmo, sejam bem-vindos ao quarto bimestre. Estamos com o PET 4, o último PET deste ano de 2021. Infelizmente, né, vocês do terceiro ano irão nos deixar por uma justa causa, né, gente? Vocês estão concluindo o terceiro ano, a última etapa do ensino médio. Isso é uma vitória muito grande, né? Nós sabemos que vocês enfrentaram aí dificuldades no ano de 2020 com esse ensino remoto. Agora em 2021, nós esperávamos que fôssemos voltar às aulas presenciais, mas não foi possível, né, pessoal? Então, olha só, aquilo que vocês acharam que não conseguiram compreender, que foi muito difícil, tentem fazer uma retomada dos assuntos principais que vocês precisam realmente enriquecer esse aprendizado em relação a todas as disciplinas, tá bom? Porque vocês precisam, é claro, estudar. Muitos alunos, nós sabemos que já vão fazer ensino superior, vão para a faculdade, outros vão fazer curso técnico, outros vão até para o mercado de trabalho e realmente precisam enriquecer essa bagagem, tá certo? Então vocês tentem estudar, mesmo depois de terminado, depois de concluir o ensino médio, tentem estudar em casa, tá bom? Busquem sempre, através de pesquisas, busquem esse conhecimento que vocês precisam reforçar, tá bom, gente? E no mais, o que nós pudermos fazer por vocês, estamos aqui à disposição, tá bom? Então, para esta semana, essa primeira semana do PET 4, nós temos o eixo temático compreensão e produção de textos, os conteúdos relacionados, redação exigida pelo Exame Nacional do Ensino Médio, isso mesmo. A redação exigida pelo Enem, que é o maior vestibular do nosso país. O tema é a introdução da redação do Enem. Então, no terceiro bimestre, que foi o que nós estudamos o PET 3, nós vimos o que é a estrutura, tá aqui, ó, gente, a estrutura da redação do Enem, certo? Toda a estrutura nós vimos. Não é isso? Vocês lembram que vocês tiveram que fazer até um texto dissertativo na primeira semana, né? E agora, gente, nós vamos estudar parte por parte, ok? Nós vamos estudar o que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, de uma forma bem específica, tá certo? Então, nessa semana, nós vamos falar sobre a introdução, vamos especificar, enriquecer um pouco mais essa parte da introdução. Para a redação do Enem, a introdução é a primeira parte. Na sala de aula, eu gosto de dizer que a primeira parte é o título, né? Porque eu gosto de trabalhar na sala de aula com redação e os alunos colocarem um título, produzirem um título, certo? Mas para a redação do Enem não há essa necessidade, porque é facultativo o, o emprego do título, tá certo? Então, vamos ver a introdução. A introdução, como vimos, é a parte que apresenta o assunto e o posicionamento do autor. Aqui, portanto, está o núcleo da introdução, os pontos mais importantes que devem estar presentes nela. Então, é o primeiro parágrafo, né, da redação, e é neste primeiro parágrafo que vocês precisam colocar o assunto, né? Então, é uma coisa muito lógica. Como é que eu vou começar a minha redação? Ora, colocando o assunto, né? Fazendo um posicionamento de quem escreve. Você deve se posicionar, você deve colocar o seu ponto de vista neste primeiro parágrafo, nessa introdução, tá certo? Então, quais são os pontos mais importantes? O assunto, que é o tema do texto, né? E o posicionamento do autor, que é a tese. Quando você coloca ali a sua posição em relação ao tema, você está colocando a sua tese, tá? O seu ponto de vista. E isso, é claro, tudo pertinente ao tema abordado. Esse ponto de vista tem que estar pertinente. E ao posicionar, o autor formula uma ideia principal ou uma tese do texto. Então, isso já é a introdução, tá certo? Nós temos aqui algumas partes, né, que foi dada aqui como sugestões, como orientações a vocês de como começar essa introdução. Vocês podem começar a introdução com alusão, fazendo uma alusão. Essa alusão pode ser histórica, pode ser literária, econômica, filosófica, política, enfim. Vocês têm a liberdade aí para fazer essa alusão. Essa alusão, gente, é voltar a um assunto no passado.
Esse passado, ele pode ser um passado remoto ou pode ser um passado bem presente, bem próximo, desculpa, presente assim, bem próximo a nós. O que aconteceu no início do ano é um passado, mas um passado próximo, né? Então vocês podem citar. Essa alusão também pode ser feita a um outro século, né? Ao século XX, tá certo? Ao século XIX, algo que aconteceu, pode ser feita essa alusão, que é a citação, nessa referência, vocês podem fazer a, a um acontecimento marcante na história do Brasil, certo? Então, alusão é a citação, referência ou menção breve sobre algo ou alguém, ou seja, é qualquer tipo de referência ou citação que você faz no seu texto. Ela pode ser histórica, literária, econômica, filosófica, etc. Além de fazer uma alusão, você também pode iniciar o seu texto dando uma definição, ou seja, dando uma explicação, passando um conceito de algum termo, né, que faça parte dessa questão temática aí, tá certo? Então, vocês podem voltar fazendo uma alusão a um acontecimento histórico lá da Idade Média, né? Vocês podem fazer uma alusão histórica a, a uma outra pandemia passada, né? Vocês podem fazer uma referência, dar uma referência de um filme que vocês têm assistido e que dá para ter aí, para fazer uma interdisciplinaridade, né? Dá para colocar, dá para citar como um exemplo, como uma comparação, fazer uma comparação. Vocês podem colocar uma obra de arte, vocês podem fazer referência a um escritor, né? De uma obra clássica, a uma obra de arte, enfim. Então vocês têm essa liberdade aí, tá certo? A contextualização é como se fosse uma ponte. Então essa contextualização ela tem que estar ali no meio, ligando a definição ou essa alusão que você fez à apresentação do tema. Ela fica bem no meio mesmo. É como se fosse uma ponte entre a alusão e a definição que você fez e a apresentação do tema. Essa parte ficará mais clara como exemplo que veremos já já. Então, no exemplo, nós vamos ver onde é que fica essa contextualização, tá certo? Essa contextualização são ideias pertinentes, tá bom? A apresentação do tema. A apresentação do tema é uma das partes cruciais da sua introdução, tá? Essa apresentação do tema, ela é obrigatória, ela precisa vir na introdução. Além de ela ser obrigatória para o tipo textual, dissertativo e argumentativo, não apresentá-la ou fazer isso parcialmente pode prejudicar muito sua nota na competência 2. A competência 2, gente, vocês sabem que o redator ele precisa estar consciente, ele precisa estar ciente ali do assunto que ele vai abordar. Então, quando você realmente apresenta o tema na introdução, significa que você está você está aplicando aí a competência, você está tendo noção dessa competência 2, né? Então, é interessante, você precisa apresentar a questão temática na ordem que ela é escrita no comando. Você não precisa, é claro, apresentar esse tema na ordem que ela está escrita no comando. O importante é que todo tema esteja presente na sua introdução. Não importa onde você vai colocar esse tema, se é no primeiro período, se é no segundo ou se é no terceiro. Importa que vocês coloquem na introdução, no primeiro parágrafo, tá certo? Então, a apresentação da tese. Essa tese é a sua opinião. Para iniciar nossa conversa sobre a tese, vamos retomar um pouco a citação feita no início deste bloco, que é a introdução, que é a parte que apresenta o assunto e o posicionamento do autor. Ao posicionar-se, o autor formula uma ideia principal ou uma tese. Então, ele se coloca ali, ele tem uma visão de percepção de mundo e de experiência e ali ele cria essa tese. Essa tese, ela está muito interligada, assim, com a proposta de intervenção também. É como se fosse uma proposta de intervenção dentro da sua introdução. Você sabe que a proposta de intervenção ela precisa vir mesmo na conclusão, né? Mas aí essa tese é um posicionamento seu, que ela meio que funciona como essa proposta de intervenção também, tá certo? Então vamos lá. Ou seja, a tese é o momento em que você aponta para o leitor qual é o seu posicionamento em relação ao tema que será discutido no texto, tá? Essa também é uma das partes obrigatórias do gênero dissertativo e argumentativo, que é padrão no Enem. Precisa apresentar o seu ponto de vista dentro de uma introdução, tá?
Uma boa introdução ainda é caracterizada basicamente pela clareza e delimitação dos assuntos. Então, não precisa usar palavras muito arcaicas ou palavras difíceis, né? Ou palavras muito novas para o seu texto ficar rico. Não, ele precisa ter clareza, ele precisa ser objetivo, tá? É, precisa haver uma delimitação dos assuntos também para não ficar muito prolongado, muito redundante, né? Então, os assuntos expostos pela orientação e encaminhamento do leitor ao assunto que será desenvolvido no decorrer do texto. Portanto, a introdução da sua redação para o Enem deve se apresentar o assunto, que é o tema da redação, além da tese, e o seu posicionamento, que é acerca do tema que será discutido, tá bom? Então, não fugindo disso, sua introdução está ok. Então, vamos ver esse exemplo, gente, que foi retirado de uma redação nota 1000. Olha que interessante. Uma redação nota 1000 no Enem de 2020, bem próximo a gente, né, o ano passado. O tema da redação foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Creio que todos vocês estão lembrando aí, quem prestou o Enem, com certeza está lembrando desse título. E aí, né, o coração bate forte, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E olha o que a Júlia Vieira escreveu, gente. Ela faz aqui alusão, ela faz uma citação aqui, né? No filme estadunidense, que é um filme, um longa feito nos Estados Unidos, chamado Coringa, ou no filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Isso aí, ela faz uma alusão. Ela já começa fazendo uma citação, uma referência de um filme. Aí ela coloca um contexto, que é essa parte em azul. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos. Então ela dá um contextozinho aí, ela cria uma ideia, né, para criar essa ponte aí, para ela agora colocar o que? A apresentação do tema. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma, aí é o tema, tá vendo? Já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, aí ela vem agora com posicionamento, ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre seja pela negligência governamental, que é a posição dela, o ponto de vista dela. Isso ocorre pela negligência, né, pelo descuido do governo nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela, seja, né, ela coloca, seja pela negligência ou pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Dessa maneira, ela usa um conectivo aí para fazer essa amarração, para ela pegar esse período aqui que ela colocou, o primeiro período de colocação aí da tese dela, do posicionamento, ela cria agora um conectivo para fazer vamos colocar assim, esse fechamento dessa posição dela. Então, dessa maneira, dessa forma, lembram dos conectivos? Nós estudamos no terceiro bimestre, no PET 3. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa, que é o filme, né, norte-americano, não mais reflita o contexto atual da nação. Então, olha o posicionamento dela. Olha, ela colocou aí como se fosse uma proposta de intervenção social, né, gente? Então, a redação de Júlia aí foi muito bem colocada. Isso aqui é só o primeiro parágrafo, a introdução. Então, percebam que conseguimos encontrar todas as partes nessa introdução. O trecho sublinhado, esse trecho sublinhado é a alusão que foi feita a um filme, o trecho destacado é a contextualização, a ponte que permitiu a autora ligar a alusão à apresentação do tema. Então, essa parte em azul foi uma ponte que ela criou para ligar a alusão à posição dela, que é a tese, tá? O trecho em negrito é o tema do texto e o trecho em caixa alta é a tese da autora. Então, agora iremos analisar essa experiência que você já tem, eu acredito, numa atividade, nas atividades, é claro. Então, gente, eu queria colocar a vocês que desde o início do ano, eu pedi a vocês que quem tem interesse em praticar a escrita, gente, praticar a redação, precisa ter um caderninho separado. Pedir a vocês para vocês colocarem aí as cinco competências, né, de uma forma bem destacada, colorida, logo no início do caderninho, e que vocês depois colocassem os conectivos, os principais conectivos são as conjunções, gente.
são conjunções de conclusão, né? Eu coloquei várias conjunções aí de tempo para que vocês coloquem no caderninho de vocês para vocês saberem aplicá-las direitinho no momento certo, tá? Para dar coesão e coerência ao teu texto. As conjunções, que são os conectivos, elas dão aquela ideia de amarração do texto, para o texto não ficar fragmentado e sem sentido, tá bom? Então, usem aí com carinho e com sabedoria. O primeiro a primeira introdução, a primeira atividade aqui é elaborar uma introdução a partir do tema, a importância do ensino da ecologia na escola. Olha que tema interessante, gente. A ecologia, estudar a ecologia na escola é importante para a vida, né? Porque quando você estuda ecologia na escola, você está começando a se estruturar, fazer uma estrutura da base humana, né? Porque da base de vida, vamos colocar assim, é estudar o meio ambiente, o meio em que estamos vivendo. E a proteção dele e o cuidado dele é importante para a nossa sobrevivência. Então, vocês vão aí colocar não é uma redação toda, é só uma introdução, que pode vir com 4, 5, 3 linhas. Não importa, importa que você coloque lá a sua alusão, uma definição, né, uma explicação ali, que você queira fazer uma referência, coloque uma contextualização e coloque a sua posição. Tendo a sua posição ali dentro e o tema, que não pode faltar o tema, tá? Aí você tem uma introdução. O segundo tema, que é mais uma introdução, vocês vão elaborar uma outra introdução com os desafios da aplicação dos direitos do consumidor na sociedade. Nós somos dotados de direitos, nós precisamos, né, precisamos ser reconhecidos em relação a esses direitos de consumidor, porque tudo que nós compramos, uma casa, um carro, uma moto, uma roupa, um sapato, um alimento, gente, nós somos consumidores e aí nós precisamos, desculpa aí, gente, nós precisamos realmente, precisamos ser, vamos colocar assim, nós precisamos ser reconhecidos em relação a esses direitos, nós precisamos correr atrás dos nossos direitos também de consumidor, né? Se alguma coisa não está nos satisfazendo, vamos lá correr atrás dos nossos direitos. E há muitos desafios, né, nessa aplicação aí. Às vezes fica até cansativo, nós precisamos adquirir essa habilidade aí de correr atrás dos nossos direitos, tá bom? Elabore uma introdução a partir do tema. Como combater o racismo na sociedade brasileira em pleno século XXI, gente? Nós sabemos que muitas pessoas dizem não serem racistas, né? O Brasil ainda precisa mudar, né, seu posicionamento em relação a esse preconceito. E aí, vocês, em pleno século XXI, nós ainda temos muito ranço, né, de uma forma assim, bem informal. Esse é um ranço mesmo que a sociedade precisa banir, que é o racismo, né, gente? Nós precisamos nos aceitar, a sociedade precisa ter respeito às pessoas que têm cor preta e às pessoas que têm uma antecedência de raça negra, tá bom? Então, vamos lá, vocês têm esses 3 temas aí, tá bom, gente? Para essa semana, vocês vão produzir texto, produzir 3 introduções com esses temas aí pertinentes, tá bom? Então, qualquer dúvida aí, estarei à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima aula.